totalmente desfigurado, acho que isso pode ser ponderado, né, o Barreto, nessa questão. Mesmo depois entraram Fagner e Luan, mas já no segundo tempo, já completamente diferente do Corinthians que a gente está acostumado a ver em campo. O Carille está com um trabalho todo voltado para a próxima quarta-feira, e o Carille já foi. O Carille está voltado para arrumar uma nova vaga no mercado. Já pintaram 2 lugares aí, aliás, vamos falar disso daqui a pouco, né? Como já citou, tivemos o Argel Fux e o Alberto Valentim. Mas o Thiago Nunes, o que a gente tem debatido sobre esse Corinthians dele, esse comecinho de trabalho, né? Implantação de conceito, né? Esse Corinthians já absorve algumas ideias dele, tipo ficar com a bola, né? Aumenta o número de troca de passes, mas é um time que, por enquanto, consegue ser agressivo dentro de casa e fora de casa. Ele mesmo usou a palavra a expressão falta de agressividade. Né? Eu acho a derrota lá no Paraguai. Mas isso eu acho que muito em função ainda dessa falta de sincronização do time, né? O tal do entrosamento que a gente fala, né? Porque tem jogadores novos, perguntei do Cantillo. O Cantillo, o primeiro jogo que eu vi dele, você vê que é o cara que vai pegar o time pela mão e vai editar o ritmo. Bom passe, né? Liderança. É o cara que vai fazer isso. E está chegando agora, tem somente, eu acho que 3 partidas, né? Tudo isso vai concorrendo para que não consiga, mas já se vê um pouco não, talvez uma diferença muito grande em relação ao Corinthians que a gente estava acostumado desde os últimos anos, inclusive o Corinthians vencedor, né? Com o Carille e companhia. Mas eu acho que tem tudo para poder evoluir bastante, não é pouco não, eu acho que vai evoluir bastante. Depois a gente vai falar do Fluminense também, com o Odair, né? Que a gente já vê uma evolução de mudança de mentalidade. De uma coisa... Tanto um quanto o outro já tem jogo de volta para fazer de competição eliminatória. Mas aí não é culpa deles, né? Tem um tal de um calendário aí que joga contra os treinadores toda hora, né? E nos 2 casos, né? Acho que assim, é meio que um definidor de temporada, né? O Fluminense decide se vai ou se não vai ter uma competição internacional para jogar. O Fluminense está valorizando a Sul-Americana. E o Corinthians é jogar ou não a Libertadores. Né? Isso muda completamente o ano do clube. Até em questão de humor, né? Talvez até por uma visão distorcida que a gente tem no Brasil de alguns adversários que se enfrentam nessa fase, existe ainda uma percepção de vexame, né? Quando você joga um mata-mata com 2 semanas de treinamento, é evidente que mesmo com o poder financeiro estando de um lado, você joga a questão da preparação técnica para esse jogo muito longe das condições normais de um confronto de meio de temporada. Ainda que, por vezes, se subestime o tipo de dificuldade que o Guarani pode impor aqui. É um time que tem sido difícil, por exemplo, de levar gol. Então, a tarefa do Corinthians para esse jogo não é uma tarefa simples. Mesmo o time de ontem era desfigurado. E mesmo o time titular do Corinthians é um time com uma mudança brusca de ideia, de forma de jogar e de nomes. Os 2 volantes não eram jogadores titulares no ano passado. O meio-campo praticamente o Luan à frente, o lateral esquerdo. É uma mudança grande de funcionamento. A essa altura, evidentemente que isso tudo tem um peso. Está ciente das lambanças que Guarani já fez na temporada? Não. É fascinante isso. Primeiro, na lista de Sul-Americana, inscreveram um jogador errado. Né? Tem 2 jogadores Fernandes. O cara botou o Fernandes errado, que estava com Sub-23. Né? Então, deixaram de colocar um dos seus melhores jogadores porque ele não estava inscrito. Na fim de semana, venceu o Olímpia 4-2. Olímpia ganhou os últimos 4 campeonatos no Paraguai. Grande bicho-papão. Então, 4-2 é um resultado sensacional. Sabe o que fizeram? Botaram um estrangeiro demais. Uhum. Então, botaram 6 e eram 5, né? Sim. Então, bastante possível perder os pontos. Que eles vão perder os pontos. Então, 2 lambanças sensacionais. O Corinthians torce para que eles continuem inspirados assim na quarta-feira. O que me preocupa um pouco é o Costas, o técnico. Ele é argentino, era zagueiro de Racing, ele é um velho cínico. Ele, da escola, gana como ceia. Ou seja, qualquer coisa vale. Ele vai bagunçar o jogo, Se precisar, não tem jogo, né? Sim. Então,
O que ele vai fazer me preocupa um pouco. E para quem está do outro lado, em começo de trabalho, isso aí é péssimo, né? Péssimo. E quando você está com o time azeitado, funcionando e tal, e o adversário faz cera, você sabe quais são os recursos que você tem para resolver. Mas aqueles recursos extra que aparecem nesses momentos é que você não sabe nem o que é que vai ser. Lógico que a catimba, aquela coisa vai acontecer, isso aí não tem dúvida nenhuma. Ainda mais, como o Tim disse, de um treinador que já tem experiência e já tem isso dentro do seu próprio sangue, né? Que são exatamente os argentinos que fazem muito bem isso. Ô, Barreto. Oi, Fabiola. Curioso foi a mudança de discurso do Thiago Nunes, né? Então, a primeira vez que ele foi questionado sobre o Pedrinho nessa equipe de quarta-feira, ele falou assim, não, gente, o Pedrinho vai ter que chegar, vai ter que buscar o lugar dele, a vaga dele, ele tá chegando do torneio pré-olímpico, ele não tem vaga cativa, como todos os outros, ele vai ter que conquistar o lugar dele. Ele foi até bem duro na declaração dele em relação ao Pedrinho, né? Levando em consideração que é um titular que saiu para disputar um torneio com a camisa da seleção brasileira. E ontem o Thiago Nunes já mudou bastante o discurso, né? A gente não sabe se ele vai ter o Ramiro ou não. E ele falou, olha, vamos avaliar o Pedrinho. Se ele tiver condições de jogo, eu conto com ele sim. Vamos ver, o Pedrinho chega hoje, né, a São Paulo. O Brasil venceu a Argentina lindamente por 3-0. Estamos nos Jogos de Tóquio, o futebol masculino. Então, ele falou que vai avaliar o Pedrinho aí fisicamente, ver quais as condições reais dele, porque conta com ele sim para quarta-feira. Então, já mudou completamente o discurso do Thiago em relação ao Pedrinho, que deve, né, ser aproveitado nessa partida, mesmo não tendo feito nenhuma partida. Eles ainda não se encontraram, né? O Pedrinho e o Thiago Nunes, porque quando o Thiago chegou, o Pedrinho já estava com a seleção. Porque esse discurso do Thiago combina com uma preparação tranquila, né? Estou disputando aqui só o Campeonato Paulista, o objetivo é o Campeonato Brasileiro, ou já estou na fase de grupo da Libertadores, aí o Pedrinho vai voltar, vai treinar, vai mostrar que merece ser titular, mas tem jogo quarta-feira que vale vaga. Mas você precisa avaliar quem entrou no lugar do Pedrinho, deu conta do recado? Tudo bem que o Ramiro teve uma contusão. O Janderson, eu achei né, até seria. pela imagem que poderia ter sido uma contusão muito mais grave, mas parece que não foi tão grave assim. Mas já era feia, né? Mas, por exemplo, quem entrou no lugar dele? O joelho no ar. Seria o Janderson, mas o Janderson eles consideram muito novo. Ele pode sentir muita pressão para essa partida. Ele, né, não está acostumado. Ele fez o primeiro gol dele num clássico contra o Santos, né? Terceiro gol dele com a camisa do Corinthians, ele subiu ano passado para o profissional. Então existe um receio de colocar o Janderson nesse jogo tão decisivo e tão importante, né? Mas eu acho que esse discurso do Thiago em relação ao Pedrinho é muito mais para dizer, ninguém tem lugar aqui não. Mesmo você sendo um destaque da seleção olímpica, quando chegar aqui vai ter que correr atrás. Mas se quem entrou no lugar dele não conseguiu mostrar toda a condição de titularidade, por que não aproveitar o Pedrinho, né? Ainda mais que já tem uma bagagem, né? O Pedrinho ano passado fez ótimas atuações. Ainda não confirmou tudo aquilo que a gente espera da condição técnica que ele tem, mas a busca continua, né? A Fabiola citou aí a mudança de discurso do Thiago Nunes. Nós vamos ouvir o treinador do Corinthians e também o goleiro Cássio. Nos 90 minutos a torcida gritou, apoiou, ajudou o time. Quando nós tomamos o gol, aumentou o grito, tentou ajudar, empurrar, e a gente fica muito grato. E quarta-feira a gente espera, e tenho certeza que vai ser isso, até porque, no meu ponto de vista, a torcida do Corinthians tem esse diferencial. Mesmo por situação, nós perdendo, a torcida vai e continua gritando. Eu acho que não vejo alguma outra torcida que faz isso. E é normal, acho que é normal. Nós jogamos um time de massa, um time de torcida, a cobrança por uma classificação, por uma grande vitória, mas tenho certeza que na quarta-feira a nossa torcida vai tentar nos empurrar e nós, dentro de campo, temos que fazer de tudo para conseguir a classificação. A gente oscilou performance, em alguns momentos bons, outros muito ruins. É um processo natural, mas para o Corinthians a gente sabe que precisa mais, precisa vencer também. Não adianta às vezes você jogar bonito, jogar bem, mas não ganhar o jogo. O torcedor, do jeito que veio aqui, nos apoiou hoje o tempo todo, independente da circunstância, o resultado, cantou, tomou chuva, ele merece um resultado melhor, né? E para isso, quarta-feira, a gente tem que dar uma resposta imediata, com muito respeito ao adversário, né? Mas dê uma resposta imediata para que a gente possa, né, voltar à normalidade e continuar sonhando com uma temporada muito, muito boa, maravilhosa.
É verdade que nem tantos torcedores assim foram, até porque, né, o recado que você passa para eles, né? De que esse jogo é menos importante numa sucessão enorme de jogos. Então, tem que tomar chuva, gastar dinheiro, né? Pegar o transporte público para ver o time reserva, aí também não dá para cobrar que o torcedor enche o estádio. Mas quem foi reclamou, né? Nós captamos aí um trechinho, o Cássio falou de apoio durante os 90 minutos, mas teve protesto, né? Vamos rodar.